Falando de números reais, faltam dizer duas coisinhas aqui. São importantes. Um é o chamado princípio dos intervalos encaixados. Se nós tivermos uma sequência de intervalos, cada um contendo o seguinte intervalos fechados e limitados, de números reais, só para deixar bem claro. Então, deve existir pelo menos um número real que pertence a todos eles. Ou seja, que a interseção de todos eles não é vazio. Traduzindo isso, significa que existe um número real isso aqui quer dizer a mesma coisa que isso aqui. São duas afirmações que significam a mesma coisa. E esse princípio é falso para os números racionais, por exemplo. O conjunto dos números racionais é um corpo ordenado, mas não é completo. Isso aqui é característica dos corpos ordenados completos. Você pode pegar, por exemplo, raiz de 2, você pega... Raiz de 2 não é um número racional, você pega intervalos de números racionais que vão se fechando, todos eles contendo o número raiz de 2 no seu interior. A interseção deles todos seria a raiz de 2, mas a raiz de 2 não existe no universo dos números racionais. Então isso aí é uma propriedade exclusiva dos corpos completos, corpos ordenados completos. A demonstração é muito simples. Quando a gente diz que esses intervalos compactos são todos eles um contido no outro, não necessariamente contido propriamente, pode ter um pedaço conhecido, pode até o intervalo todo coincidir com o anterior. Isso significa que o A1 é menor do que ou igual ao A2 e é menor do que ou igual a K. E todos os quer dizer, os ANs vão crescendo, os BNs vão diminuindo e todo AN é menor do que ou igual a todo BN. Eu vou sentir mais calor do que vocês, porque como eu hoje vim para o ar-condicionado, botei camisa de manga comprida, eu vou morrer de calor aqui e vou ficar falando para cima e para baixo. Então eu considero o conjunto A de todos os ANs. Esse é um conjunto limitado superiormente. Bom, inferiormente ele é limitado porque o A1 é cota inferior de A. E é limitado superiormente porque todos os BNs são cotas superiores de A. Então ele é um conjunto limitado inferior e superiormente. O que interessa é que ele é limitado superiormente porque todos os BNs são cotas superiores de A. Então seja C igual ao supremo do conjunto A. A observação é que esse C não é único, não.
a interseção desses intervalos pode ser perfeitamente um intervalo. Mas o E vazio é um intervalo. Mas isso aí é outra história. Basta aqui saber que existe um. Então esse C aqui, esse C, ele é maior do que todos os AN. Para todo N, o C é maior do que ou igual a N, porque o supremo de um conjunto é maior do que ou igual a todos os elementos do conjunto. É uma cota superior daquele conjunto. E ele é menor do que ou igual a todos os BNs, porque cada BN desses é uma cota superior do conjunto A. Se ele é uma cota superior, ele é maior do que ou igual ao supremo do conjunto, porque o supremo é a menor das cotas superiores. Então, isso aí vale, porque isso significa dizer que o C pertence ao IN. Muito bem. Então, isso prova o princípio dos intervalos encaixados. Uma consequência desse fato, uma consequência imediata, é que o conjunto dos números reais não é enumerável. Então, o conjunto dos números racionais é enumerável, nós sabemos disso, mas o conjunto dos números reais não é. Para mostrar isso, a gente considera seja X um subconjunto enumerável. Então, a gente quer mostrar, para provar esse fato aqui, devemos obter um C pertencente a R, tal que C não está em X, quer dizer, C não é nenhum dos XNs. Para isso, a gente olha um por um os elementos de X. Então, você tem, por exemplo, o X1. Então, você tem um X1 que está sobre a reta. Então, eu posso facilmente obter um intervalo fechado A1B1 que não contém o ponto X. Só pegar um número qualquer maior do que X e tomar um maior do que aquele número que eu peguei e chamar de B1. Muito bem, aí eu vou olhar agora para o X2. Então, X1 não pertence ao intervalo A1B1. Então, parece uma brincadeira de criança. Agora eu vou pegar um X2. Se o X2, esse aqui é o intervalo I1. Se o X2 estiver fora do intervalo A1B1, ótimo, o A2B2 vai ser igual ao A1B1. Os intervalos encaixados não precisam ser diferentes. Podia tomar diferente, mas para quê? Se o X2 não tiver. Mas pode acontecer, e a gente sempre, quando vai demonstrar um teorema, a gente tem que admitir a pior das hipóteses, é que o X2 esteja aqui. Mas se o X2 estiver aí, a gente acha um intervalo menor. Por exemplo, o X2 pode ser maior do que o A1 e menor do que o B2. Eu pego a média aritmética entre o X, se for esse o caso. Pega a média aritmética entre o X2 e o A1, chama essa média de B2 e tem um intervalo A2B2. Essa média aritmética está meio esquisita.
Então eu tenho que o x2 não pertence ao A2B2. E o A1B1, esse é o intervalo I2. Contém o A2B2. E assim por diante. Quer dizer, eu pego o x3, a pior coisa que pode acontecer é o x3 está aqui. Aí eu arranjo um intervalo menor contido no I2 que o x3 não pertence a ele. E assim por diante. Então, para cada n, eu obtenho um intervalo I1, I2 e n, cada um contendo o seguinte, tal que o xn não pertence ao intervalo IN. Então, se o C for pertencer a todos os intervalos, então o C não pertence a X. Ok? Muito bem. Então, daí resulta então que o conjunto dos números reais não é enumerável. Logo, como o conjunto dos números racionais é enumerável, existem números irracionais. Palmas, conclusão profunda. Existem números irracionais. Não só existem números irracionais, mas os números irracionais formam a maioria, no sentido de que o enumerável é o menor dos infinitos, porque todo conjunto infinito contém um subconjunto enumerável. Né? E o complementar dos números racionais é o conjunto dos números irracionais, não é enumerável, porque se fosse a reta toda seria enumerável, R seria enumerável. Ok? Mais do que isso, todo intervalo não degenerado, porque quando nós temos um intervalo AB, eu estou admitindo que o A possa ser igual, eventualmente igual ao B, para evitar exceções. Às vezes, entre esses intervalos em que o A é igual ao B, a gente chama de intervalo degenerado, na verdade não é um intervalo, é um ponto só. Mas todo intervalo não degenerado contém números racionais e números irracionais, eles estão em toda parte. Tem várias maneiras de ver isso, eu vou fazer uma maneira que é ligeiramente diferente daquela que está aí no livro, que é simplesmente o seguinte: eu pego um intervalo, AB, não degenerado. Vou mostrar que aí dentro desse intervalo tem números racionais e números irracionais. A maneira mais natural de ver isso, intuitiva de ver isso, é o seguinte: eu pego um número C que seja menor do que o comprimento do intervalo AB, menor do que B menos A. Então, um número positivo menor do que B menos A. O intervalo, eu supus que é não degenerado, então B menos A é um número positivo. Então, toma um número C menor do que isso. Então, eu posso recobrir a reta inteirinha por intervalos consecutivos de comprimento C. Como C é menor do que B menos A, vai existir, se eu começar a olhar para todos esses intervalos, I1, I2, etc., IK, todos eles de comprimento C, vai ter um intervalo desse, que o último desses intervalos está antes de A, antes do intervalo AB, tem uma extremidade fora e outra dentro. Porque ele não pode dar um salto maior do que isso aqui. Por quê? Porque o comprimento desses intervalos todos é C. O comprimento daquele intervalo ali é B menos A, que é maior do que C. Estou fazendo uma linguagem intuitiva porque eu quero que vocês, aqueles que não estão habituados, se tornem aos poucos habituados a pensar intuitivamente e raciocinar logicamente. Né? Eu imagino que deve existir no mundo pessoas que pensam logicamente todo o tempo. Mas a minha visão dessas coisas é uma visão intuitiva. Agora, tudo que eu penso intuitivamente eu tenho que justificar logicamente. Então, eu estou fazendo assim. No livro, o meu raciocínio é muito mais formal, mais lógico do que na conversa. Tá? Mas está claro que... Então, bom, veja bem,
O que eu provei é o seguinte: dado qualquer intervalo, existe um C positivo, qualquer que seja o C menor do que o comprimento daquele intervalo, tal que vai ter um ponto do intervalo, que é um múltiplo inteiro de C. Se o intervalo estiver negativo, é um múltiplo inteiro negativo. E daí? Eu tinha dito uma coisa diferente que aparentemente eu não provei. O que é que eu tinha dito? Que todo intervalo contém números racionais e números irracionais. Muito bem. Se eu quiser que esse ponto aqui que eu arranjei dentro do intervalo seja racional, eu tomo C racional. Aí o NC vai ser racional também. Então todo intervalo contém números racionais. Se eu quiser que esse número seja irracional, eu tomo C irracional. Existem números irracionais tão pequenos quanto eu queira? Existe, por exemplo, eu pego raiz de 2, que é um número irracional. E raiz de 2 é um número irracional, daqui a pouco eu explico por quê. E tomo raiz de 2 sobre K, de modo que esse aqui seja menor do que C. Então, eu tomo um intervalo de comprimento. Em vez de C, eu tomo raiz de 2 sobre K. Raiz de 2 sobre K é menor do que B menos A. Isso é um número irracional, raiz de 2 sobre K. K é o inteiro. É um número positivo. Então, eu vou pegar esses intervalos de comprimento raiz de 2 sobre K. Por quê? Eu tenho certeza que raiz de 2 sobre K é um número irracional, porque se fosse racional, multiplicando por K dava o resultado racional. Mas multiplicando por K dá raiz de 2, que é irracional. Logo, esse raiz de 2 sobre K é irracional. Então, se eu considerar múltiplos inteiros de raiz de 2 sobre K, vai acontecer uma coisa: algum deles vai cair aqui dentro. Por que eu tenho certeza que algum deles vai cair aqui dentro? Eu tenho certeza, inicialmente, por que eu tenho certeza que, tomando sucessivamente múltiplos desse número aqui, eu vou terminar passando do B? Porque tem um teorema anterior que diz que, chamado o postulado de Arquimedes. Dados dois números positivos, tem sempre um múltiplo inteiro de um deles que é maior do que o outro. O postulado de Arquimedes não era um matemático puro, era um matemático aplicado, mas naquela época não havia muita diferença. Euclides era um matemático puro. Arquimedes, às vezes, é considerado pelos físicos como um físico. Na verdade, ele era matemático. Ele percebeu que para desenvolver a geometria, ele precisava de que não existissem números infinitamente pequenos. Podia pensar, algum filósofo maluco lá na Grécia podia pensar que existem números que são infinitamente pequenos. Não existe isso. Número infinitamente pequeno, você pega um número que seja finito, qualquer múltiplo do infinitamente pequeno não vai chegar lá. Então, esse é o conceito, o consenso, a ideia que está por trás do postulado de Arquimedes. Se bem que o postulado de Arquimedes foi utilizado por ele várias vezes, ele foi enunciado inicialmente por Eudóxio, um século antes de Arquimedes, ou mais de um século, não sei. O meu calendário não chega a tal ponto. Ok? Então, em todo intervalo não degenerado, existem números racionais e existem números irracionais. Se eu quiser um número irracional aqui dentro, eu tomo um raiz de 2 sobre K, por exemplo, que seja menor do que o comprimento desse intervalo, e vou considerar 2 vezes raiz de 2 sobre K, 3 vezes raiz de 2 sobre K, etc. Termino passando lá. E não pode chegar antes do A e pular em cima, não, porque aí o comprimento do intervalo seria maior do que B menos A. Muito bem. Então, todo intervalo não degenerado contém números racionais e números irracionais. Portanto, outra coisa, todo intervalo não degenerado é não enumerável. Todo intervalo. Se A for menor do que B, então o intervalo AB é não enumerável.
Uma maneira de ver isso também, assim, intuitivamente, é se você pegar o intervalo AB e tomar os múltiplos positivos dele e múltiplos negativos dele, você vai cobrir toda a reta por causa do postulado de Arquimedes. Se ele fosse enumerável, a reta seria uma reunião de enumerável de conjuntos enumeráveis, seria o conjunto dos números reais seria enumerável. Ah, sim, agora, por que raiz de 2 é enumerável? Por que raiz de 2 é enumerável? Agora disse uma grande asneira. Por que raiz de 2 é irracional? Porque é impossível que raiz de 2 seja o quociente de 2 inteiro. Isso foi observado por algum desconhecido aluno de Pitágoras, que teve como resultado a destruição da escola pitagórica. Quer dizer, os números governam o mundo, mas eu não posso medir a diagonal de um quadrado tomando o lado como unidade. Então, está ruim a coisa. Tiveram que reformular tudo. Não conseguiram. Bom, por que isso aqui é absurdo? Por quê? Porque isso significaria que 2 é igual a P2 sobre Q2. Ou seja, que P2 igual a 2Q2. E essa igualdade aqui é absurda, porque se P e Q são números inteiros, se eu considerar a composição de P em fatores primos e a decomposição de Q em fatores primos, P ao quadrado tem o número 2, aparece um número par de vezes aqui, e o número de par de vezes aqui, mas eu multiplico por 2, fica um número ímpar de vezes. Então, P2 é divisível por 2 um número par de vezes, enquanto que 2Q2 é divisível por 2 um número ímpar de vezes. Significa 0. 0 é um número par também, né? Muito bem. Então, isso aqui, nós dizemos então que raiz de 2 é irracional. Naquele tempo, eles diziam raiz de 2 não existe, não é número. Muito bem. Então, passemos agora para o capítulo 3, que é sequências de números reais. Eu queria, antes de começar o capítulo 3, insistir numa tecla que pode parecer monótona, mas é importante. Estudem, leiam o livro. O professor desse curso é o livro, não eu. O professor é o livro. O livro tem poucas páginas, tem 100 e poucas páginas, 100 e muitas páginas, mas tem várias delas são páginas de enunciados e soluções de exercícios, de modo que o texto tem 100 e poucas páginas. Nós temos daqui para o fim do curso ainda uns 50 dias, de modo que lendo 3 páginas por dia, dá perfeitamente, estudando 3 páginas por dia, todos os dias, dá para aprender tudinho durante o curso. Agora, se não lerem os livros, vão ter dificuldade. E outra coisa, o livro sendo escrito em 100 e poucas páginas, ele é necessariamente conciso. Ele diz as coisas, tudo que ele usa está aqui, ou então é coisa de conhecimento comum. Mas está aqui, às vezes, sem repetir. Diz uma coisa e está dito. Falou, está falado. Muito bem, então vamos falar em limites de sequência. Uma sequência de números reais antes que alguém observe que, de acordo com a última decisão dos gramáticos brasileiros e portugueses, o trema foi abolido, eu quero dizer que eu sou contra isso, eu não vou abolir o trema de jeito nenhum. Porque, pelo seguinte, o trema é uma conquista da minha geração. Quer dizer, quando eu estudei na escola, não existia trema. No tempo do meu pai existia trema. No meu tempo acabou o trema. Aí, quando eu estava no meio do secundário, voltou a existir o trema. Eu bati palmas. A minha geração toda adorou, porque
O trema permite dizer quando é que você pronuncia o U e quando não pronuncia, que depois do que. Né? A língua espanhola, nesse ponto, é mais inteligente do que a língua portuguesa, porque em espanhol, quando você quer pronunciar o U, você não põe Q, você põe um C. Por exemplo, 4 é com C. Se fosse com Q, seria 4. Né? Então, os espanhóis, nesse ponto, são mais inteligentes do que os portugueses. Muito bem, então eu vou usar o trema, não reclame não. Eu já dei ordem. Todas as edições sucessivas, até eu morrer, não pode corrigir. Deixa como está. Uma sequência de números reais. Quer dizer, essa mudança tem trema, não tem trema, tem trema, não tem trema, é uma prova de que essa escolha é arbitrária, não tem nada a ver com nada racional, não tem nenhuma lógica, nada. É apenas uma maneira de dizer que eu quero que seja assim, é moda. Bom, uma sequência de números reais é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Não é um conjunto. Se vocês olharem nos livros elementares, uma sequência é um conjunto ordenado. Não é um conjunto. Sequência não é um conjunto. Conjunto, os elementos da sequência são indicados assim. Em vez de dizer essa função, é uma função cujo valor, o n, é indicado assim. A única diferença entre a função sequência e as funções que a gente usa normalmente é que a variável independente é colocada no índice, mas não tem problema, é até mais fácil de escrever. Não escreve 2 parênteses. Não é a mesma coisa que o conjunto dos seus elementos. A sequência é representada assim ou assim. E o conjunto dos seus elementos é a imagem da função, é representado assim. O conjunto dos elementos da sequência pode ser finito. Se eu tiver uma sequência assim, por exemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Essa sequência aqui, o conjunto dos elementos dessa sequência é o conjunto 0, 1. Epa, parece que está ligado o negócio, né? Se eu vejo um fio de esperança aí. Então, esse aqui é uma sequência, esse aqui é o conjunto dos elementos da sequência. Eu posso ter uma sequência diferente, com o mesmo conjunto de elementos, mas são duas sequências diferentes, são duas funções diferentes. Duas funções são iguais quando assumem o mesmo valor, tem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e assumem o mesmo valor em cada um dos elementos desse domínio, que é também o da outra função. Muito bem. Essa é uma sequência. Aí tem as definições. A sequência, há uma sequência limitada superiormente ou inferiormente quando todos os seus termos são menores do que uma constante dada. Isso é a mesma coisa que dizer que o conjunto dos seus valores é um conjunto limitado. Superiormente ou inferiormente ou limitado. Então, o importante é a noção de limite. As sequências, o limite de uma sequência. Escreve A, dado uma sequência de números reais, um número A pertencente ao conjunto dos números reais se chama limite dessa sequência. Às vezes se escreve também limite quando n tende para infinito, ou então se escreve também assim o limite de xn quando n varia em n. O que é que isso significa? Isso significa que os pontos da sequência, à medida que n cresce, tornam-se e permanecem tão próximos de A quanto eu desejo.
Quer dizer, sempre existia um matemático inglês chamado Hardy, que ele era viciado em esportes. Tudo quanto era esporte ele gostava. E ele dizia que o limite é como se fosse uma disputa entre dois adversários. Tênis, por exemplo, era louco por tênis. Então você tem o seu adversário, escolhe um epsilon e você escolhe um n0. Então, o seu adversário diz aqui, está aqui, você tem uma sequência e você tem um número real. Você quer dizer que esse número, você quer dizer que o A é o limite dessa sequência. E o seu adversário quer dizer que não é. Então ele faz o seguinte, ele escolhe um intervalo de centro A e diz assim, eu duvido você colocar os termos da sequência aí dentro desse intervalo. Aí você, para provar que o A é limite de xn, você tem que mostrar que existe um n0, tal que, para todo n maior do que n0, o xn pertence a esse intervalo. Ou seja, que o xn é menor do que A mais epsilon, maior do que A menos epsilon. Ou então que o xn menos A é menor do que epsilon. Não só o xn, mas todos os termos que tiverem índice maior do que n0 tem que estar aqui dentro. Quer dizer, fora desse intervalo, qualquer que seja o intervalo, fora dele só existem os termos, no máximo os termos x1, x2 até xn0. Esses poderão estar dentro ou fora do intervalo. Não está excluído também que eles estejam dentro. Mas tem o direito de estar fora do intervalo. Mas a partir daí, todos têm lá. Aí você consegue o n0. E o seu adversário chega, não, mas espera aí, eu peguei um epsilon muito fácil, eu peguei um epsilon menor. Aí pega um epsilon menor. Aí agora eu duvido você botar os seus termos aqui dentro. Aí você, se o limite de xn for A, você consegue arranjar não esse n0, mas outro n0, possivelmente maior, tal que a partir daí todos os termos menores estão dentro desse intervalo roxinho que eu desenhei ali. Então essa aqui é a definição de limite. Primeira coisa a observar, tem um certo... sim, tem a noção de subsequência também. Uma subsequência de uma subsequência pressupõe-se que é subsequência de alguma sequência. Para falar em subsequência, é preciso você ter uma sequência à qual ela é subordinada. É uma restrição da função a um subconjunto infinito do n. Então, para você ter uma subsequência, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que ter uma sequência. A sequência também escreve-se assim, xn para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Você tem que ter uma sequência e tem que ter um subconjunto infinito de números naturais. E então a subsequência é a restrição da sua sequência a esse subconjunto infinito. Quer dizer, esse subconjunto infinito, por exemplo, é o conjunto dos números n1 menor do que n2, menor do que etc, menor do que nk. Então a subsequência, que é obtida restringindo a sequência a esse subconjunto infinito, é o conjunto dos números da forma xn1, xn2, etc., xnk, etc. Então, à primeira vista, eu estou sendo incoerente. Eu estou dizendo que uma sequência Bom, ainda não cheguei a ser incoerente, não, mas eu me encaminhando nessa direção. Uma sequência é uma função, uma sequência de números reais, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Agora eu estou falando de subsequência, é uma função cujo
domínio é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Então já não é mais uma sequência, porque o domínio é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Mas não tem a menor importância, eu vou manter essa aparente incoerência, dizendo o seguinte, que eu posso escrever essa notação aqui como sendo esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, etc. O terceiro termo cai de modo que fica uma função dos segundos índices. Então, os segundos índices percorrem todos os números naturais. Então, é uma subsequência, ok? Então, tem coisas de subsequência que são óbvias. Primeiro, se uma sequência é limitada, toda subsequência dela é limitada também. Sequência limitada significa que todos os termos da sequência são menores do que ou iguais a uma certa constante positiva para todo n em n. Então, se você tem uma subsequência, ela também é limitada, porque o x n' vai ser menor do que ou igual a c para todo n' variando no subconjunto que determina a subsequência. Se vale para todos, vale para algum em particular. Ok? Primeira coisa, toda subsequência de uma sequência limitada é limitada. A segunda coisa é a seguinte, se limite de xn for igual a A e toda subsequência de uma sequência convergente é convergente. Convergente é quando tem limite. Eu esqueci de dizer explicitamente. Quando A é limite de xn, a gente diz que o xn converge para A e que, portanto, xn é uma sequência convergente. Toda subsequência de uma sequência convergente é convergente e... Então, vou botar assim. Então, xnk é igual a A quando K, NK pertence a N'. Fica mais complicado. Toda subsequência de uma sequência convergente é convergente e tem o mesmo limite. Observação, existem sequências convergentes que têm limites e existem sequências que não são convergentes. Né? Por exemplo, se eu pegar uma sequência cujos termos são todos iguais, então, evidentemente, essa sequência x1 é igual a 1, x2 é igual a 1, x3 é igual a 1, etc. Ou A, qualquer que seja o A. Se x1 é igual a A, x2 é igual a A, x3 é igual a A. Isso é o que se chama uma sequência constante, ela é evidentemente convergente e o seu limite é A. Mas se você tiver A diferente de B, então você forma a sequência AB, 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 etc. Essa sequência não é convergente. Porque se ela fosse convergente, toda a subsequência dela seria convergente e teria o mesmo limite dela. Mas eu posso fazer uma subsequência dela considerando os termos de ordem ímpar e outra subsequência formada pelos termos de ordem par, e essas duas subsequências são A, B, 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 B. Então, elas duas convergem para limites diferentes. Então, uma observação, que é o teorema 1 do livro, é que o limite se existir é único. Uma sequência não pode convergir para dois limites diferentes. Por quê? Se você tivesse uma sequência, por absurdo, que
convergisse para dois limites diferentes, A e B, você tomava um intervalo de centro A e um intervalo de centro B disjuntos. Então, a partir de um certo ponto, se você tem limite de xn igual a A e limite de xn igual a B, com A diferente de B, isso é um absurdo, porque a partir do n0, todos os xn estão dentro desse intervalo. E a partir de um certo n1, todos os xn estão no outro intervalo. Ok? De acordo com a definição do limite, se o limite de xn é igual a A, existe um n0 tal que todos os xn que têm índice maior do que n0 estão dentro daquele intervalo. Mas como o limite é B, existe um n1 tal que para todo n maior do que n1, xn está aqui. Então eu tomo n2 como sendo o maior dos dois números, n0 e n1. Então, para n maior do que n2, o xn pertence a esse intervalo I, e pertence ao intervalo J. Que é um absurdo, ele não pode estar no I e no J ao mesmo tempo, porque I e J são disjuntos. Ok? Então a sequência só tem um limite, consequentemente, essa sequência aqui não é convergente, porque se ela fosse convergente, toda a subsequência dela teria que convergir para o mesmo limite, mas eu tenho duas subsequências dela que convergem para limites diferentes. Ok? Muito bem. Bom, segunda coisa, seu teorema 1, unicidade do limite. Segunda coisa é a seguinte: toda sequência convergente é limitada. A recíproca é evidentemente falsa. Essa é uma sequência limitada aqui que não é convergente. Mas toda sequência convergente é limitada. Eu não dei ainda exemplo de uma sequência ilimitada, mas tem a sequência dos números naturais, por exemplo, é ilimitada. Então, se você pegar um número A maior do que 1, a sequência é formada, se A maior do que 1, então a sequência é formada pelas potências sucessivas de A é ilimitada superiormente. Porque, como A é maior do que 1, então, multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por A, ficou A2 maior do que A. Multiplicando outra vez por A, o A3 maior do que o A2, e assim por dentro. Então, a sequência é uma sequência crescente. Espera aí, mas crescente não significa dizer que é ilimitada. Ela é crescente, mas podia crescer e ficar sempre menor do que um valor dado. Por exemplo, a sequência 1 menos 1 sobre n é uma sequência crescente. Ainda não defini formalmente, mas crescente significa que quando o n cresce, o xn cresce também. Quer dizer, xn é menor do que xn mais 1. É uma sequência crescente, né? Porque à medida que o n cresce, esse número fica cada vez menor, então eu vou tirando cada vez menos do 1, então vai crescendo. Mas é uma sequência crescente limitada, porque todos os termos são menores do que 1. Então, é a sequência crescente limitada. Ok? Mas toda a sequência converge. Essa sequência, por acaso, é convergente. Converge para o limite 1. Toda sequência convergente é limitada. Por quê?
Pelo seguinte, então eu tenho uma sequência convergente. Então, uma sequência convergente. Então, nós sabemos, de acordo com a definição, para cada epsilon dado, existe para cada epsilon positivo, existe um n0 tal que isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tomar o epsilon igual a 1. Se vale para todo epsilon, então vale para... Então, existe um n0 tal que, quando n é maior do que n0, o xn pertence ao intervalo a-1, a mais 1. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que fora desse intervalo a-1, a mais 1, existem, no máximo, os elementos da sequência, os termos da sequência x1, x2, quem sabe o x3, x4, até o xn0 pode estar aqui fora, tem direito de estar fora. Mas daqui em diante, todos são obrigados a estar aqui dentro. Algum desses podia até estar aqui dentro, não está proibido não. Mas o que quer dizer é o seguinte, para n maior do que n0, todos os termos xn estão aqui. Então, eu olho para o conjunto x, de todos o conjunto x de todos os termos da sequência. Esse conjunto é limitado. Porque esse conjunto x é formado da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele é o x1 até o xn0, mais o intervalo a-1, a mais 1. Ele não é tudo isso, mas ele está contido aqui. O conjunto x está entre os elementos do conjunto x, são os termos da sequência, estão ou entre esses números que têm índice menor do que ou igual a n0, ou então, a outra possibilidade, se for maior do que, se xn tiver um n maior do que n0, ele tem que estar dentro daquele intervalo. Então, o conjunto dos termos da sequência é a reunião desse conjunto limitado aqui com um conjunto finito. Então, ele é limitado. Por que é limitado? Eu escolho entre esses x1, x2, xn0, tem o menor e o maior deles, e depois eu comparo com o a mais 1 e com o a. Eu tenho a reunião de dois conjuntos limitados, é limitado. Todo conjunto limitado, todo conjunto finito é limitado. E a reunião de dois limitados é limitado. Então, toda sequência limitada, toda sequência convergente é limitada. Eu já disse que a recíproca é falsa, né? E o exemplo está aqui. AB, 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 AB é limitada, mas não é convergente. Mas existe um caso da maior relevância em que limitada implica convergente. É quando a sequência é monótona. E esse fato, que é consequência da completeza do conjunto dos números reais, na verdade, ele é equivalente a essa completeza. Ele que torna as coisas possíveis em análise. Toda sequência monótona, limitada, é convergente. Monótona, por exemplo, tem dois tipos de monótona. Monótona não crescente, não decrescente, e a monótona não crescente. Bom, tem outro tipo também, que é quando eu restringo mais, digo monótona crescente, eu tiro o menor ou igual e ponho menor.
Às vezes a gente fala, uma sequência é não decrescente. Devia dizer uma sequência é monótona não decrescente. Porque se eu digo que ela é não decrescente, eu estou dizendo que ela não é decrescente, podia não ser monótona. Não é decrescente porque não é, entre outras coisas, não é monótona. Mas tudo bem. Toda sequência monótona limitada é convergente. Vamos supor, por exemplo, basta considerar esse caso aqui, porque o outro caso é análogo. Então eu tenho uma sequência monótona limitada. Aliás, foi esse fato. Tem um famoso, extraordinário matemático alemão que viveu no século XIX, no começo do século XIX, chamado Richard Dedekind, que é considerado como sendo um dos matemáticos que primeiro fizeram uma teoria completa e perfeita dos números reais, mas teve outras pessoas que fizeram ao mesmo tempo que ele, mas a dele é considerada a exposição mais lúcida. O Dedekind decidiu que tinha que fazer uma teoria dos números reais, porque ele tinha sido convidado para ser professor na Suíça, na Universidade de Zurique, e ele estava preparando o curso de cálculo, que ia dar no outono. Era verão e ele estava preparando o curso que ele ia dar no outono, quando ele verificou que ele não sabia demonstrar esse teorema. E ele não sabia demonstrar esse teorema porque ele não tinha uma definição precisa do que é um número real. Ele não sabia quais eram as propriedades exatas que devia admitir para os números reais. Então ele sentiu essa necessidade e criou a teoria dos números reais. Toda sequência monótona limitada é convergente. Isso, por exemplo, para números racionais, isso é falso. Você tem 1,1, 1,4, 1,1, 1,14, 1,41, 1,414, etc. São uma sequência crescente de valores aproximados de raiz de 2. Mas essa sequência não converge no conjunto dos números racionais. Então, esse é o teorema que... Existem outras formas de assegurar a completeza do conjunto dos números reais, e alguns colegas meus que deram esse curso aqui, pelo menos um deles reclamou: olha, você não deu ênfase necessária ao critério de Cauchy. O critério de Cauchy é um exercício aqui para mostrar quando é que uma sequência é convergente. Eu disse simplesmente o seguinte: o critério de Cauchy tem sua relevância, sua extrema, extraordinária importância para funções de mais de uma variável. Mas para funções de uma variável que a gente dispõe de uma ordem na reta, que no plano não tem ordem, no espaço muito menos, mas na reta está tudo ordenadozinho. O teorema que eu acho mais relevante, central, é esse. Então não precisei do teorema de Cauchy. Vai aparecer como exercício. O critério de Cauchy, uma sequência convergente se somente se satisfaz a condição de Cauchy, que está aí no livro. Bom, tem mais papo do que demonstração, porque a coisa é muito simples. Você tem uma sequência monótona. Posso supor que ela é não decrescente. E ela é limitada, porque, por exemplo, a sequência dos números naturais é uma sequência monótona, crescente, mas não é convergente, porque não é limitada. E se for limitada, é convergente. Por quê? Porque eu considero o conjunto A de todos os termos da sequência. Esse conjunto, a sequência podia ser até constante. Estou supondo que é menor do que o igual, mas tem alguns que são iguais, outros são menores, mas não pode diminuir. Então, esse conjunto A é um conjunto limitado. Essa é a definição de sequência limitada. Esse conjunto é limitado. Então, seja C o supremo desse conjunto A. Então, afirmo que C é o limite de Xn. C, o supremo desse conjunto, é também o limite de Xn. Por quê?
Porque para marcar o limite, eu tenho que fazer aquela brincadeira. Dado um epsilon, eu tenho que achar o n0 correspondente. Então, dado o epsilon, então eu tenho aqui o c menos epsilon, c mais epsilon. Aliás, não precisa nem olhar para esse lado de cá, c menos epsilon, porque se c é o supremo, todos os termos da sequência estão aqui, à esquerda do c. Não pode estar para lá, porque o c é cota superior, é menor das cotas superiores. Então, c menos epsilon é menor do que o c, por conseguinte, não é cota superior. Não é cota superior do conjunto A, porque é menor do que o supremo. O supremo é a menor das cotas superiores. Então, C menos epsilon é cota superior, então existe um xn0 que está aqui dentro. Então, aqui o xn0 é maior do que C menos epsilon. Ok? Existe um n0 tal que xn0 é maior do que zero. Por que, repito, porque C menos zero é menor do que o supremo do conjunto A, então existe algum elemento do conjunto A que é maior do que o C menos epsilon. Então pronto, se esse xn0 está aqui, é maior do que ele naturalmente é menor do que ou igual a C, porque C é a cota superior, e muito mais razão, é menor do que o C mais epsilon. Então, todo n maior do que n0 implica que o xn vai estar aqui dentro desse conjunto, desse intervalo, C menos epsilon, C mais epsilon. Portanto, o C é o limite. Ok? Então, esse é o fundamento do que vem mais adiante. Ele é complementado por um teorema chamado Teorema de Bolzano-Weierstrass. Até parece que Bolzano e Weierstrass foram colegas e fizeram juntos esse teorema. O Bolzano era um padre tcheco e o Weierstrass viveu uns séculos depois dele, era um matemático alemão que começou a sua carreira como professor do ensino médio e depois terminou na Universidade de Berlim, era um professor extraordinário, fez muita coisa boa em matemática, teve muitos alunos, etc. etc. Não se conheceram, nem se podiam conhecer. O Bolzano terminou sendo, não digo que foi excomungado, mas ele terminou sendo afastado da Igreja Católica porque ele era muito radical, ele tinha uns princípios muito mais rígidos do que o clero naquela ocasião seguia, então ele começou a escrever coisas que deixaram desconfortáveis os importantes da igreja e ele foi afastado. Então, uma vez eu era responsável pela biblioteca do INPA e vi que numa editora que publica as obras completas de Bolzano. Eu digo, oba, o INPA tem que ter essas obras completas. Mandei comprar. Vieram um monte de livros assim. Tinha um só sobre matemática, o resto era tudo filosofia, religião, etc. Me dei mal. Bom, toda a sequência. Então, o teorema de Bolzano-Weierstrass. Não é Bolzano, não. Bolzano é creme de barbear. O teorema de Bolzano-Weierstrass, que será extensivamente usado daqui em diante, é o seguinte: toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Quer dizer, a sequência, ela própria, pode não ser convergente. Se ela for limitada, eu posso jogar fora alguns termos e obter uma subsequência convergente. Né? Por exemplo, aquele caso extremamente
excepcional que eu mencionei aqui, uma sequência formada por 2A, diferente de B, uma sequência formada A, B, A, B, A, B, etc. Ela não é convergente, mas tem pelo menos duas subsequências convergentes. A sequência formada pelos termos de ordem ímpar e essa de ordem par. Mas não só são essas, né? Tem infinitas sequências convergentes. Eu podia pegar 50 vezes os primeiros 50 termos iguais a A e daí em diante todos iguais a B. Aí, né? Também isso. Essa sequência é convergente, uma subsequência. Muito bem. Houve um matemático que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, matemático húngaro. Ele morreu já em 93. Não, 93 não, ele morreu com 93 anos, mas não me lembro quando foi que ele morreu, não. Recentemente. Chamado George Polya, matemático húngaro, que conseguiu uma demonstração fantasticamente simples desse teorema, que é o seguinte: se eu sei que toda sequência monótona limitada é convergente, então, para provar esse teorema, basta mostrar que toda sequência possui uma subsequência monótona. Aí acabou. Sendo subsequência de uma sequência limitada é limitada e acabou. Então, provar que toda sequência xn possui uma subsequência monótona. Ou crescente ou decrescente. Então a ideia do Polya tem umas ideias geniais. A ideia é a seguinte: como é que eu vou provar isso? Ele introduziu uma noção só para efeito dessa demonstração. Então, dada a sequência xn, um termo destacado, em termos xn da sequência, chama-se destacado, um termo destacado quando xn é maior do que ou igual a xp para todo p maior do que n. Eu vou fazer o seguinte. Vamos visualizar os termos da sequência assim. Aqui está o 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, x1 é essa altura. x2, esse aqui. x3 é esse aqui. x4. Então, eu vou fazendo esses segmentos verticais do tamanho do x3, x4, etc. E negativo for para baixo. O que é um termo destacado? Termo destacado significa o seguinte, que daqui em diante, por exemplo, se o x4 for destacado, não importa que o x1 seja maior do que ele. Ele é destacado significa que daqui em diante todos estão abaixo dele. Quer dizer, eu traçar uma horizontal, vai caber tudo ali dentro daquela horizontal. Então, isso aqui é um termo destacado. Parece uma ideia muito simples, né? Mas é muito simples. Então, seja D o conjunto dos termos destacados da sequência xn. Há duas possibilidades a respeito do conjunto D. Ele pode ser finito ou infinito. Inclusive, ele pode ser vazio, pode ser que não tenha termos destacados. Por exemplo, a sequência crescente não tem termos destacados. Nenhum termo é maior do que todos os demais, que pelo contrário, ele é até menor do que todos os demais. Não faz mal, existe o conjunto vazio, graças a Deus. Então, o conjunto dos termos destacados
tem duas possibilidades. Primeiro, D é infinito. A segunda possibilidade, D é finito. Essa é uma demonstração para ninguém esquecer nunca mais, porque é simplicidade incrível. Bom, se D for infinito, então D é o conjunto dos x1, xn1, xn2, xnk. Mas como esses termos são destacados, então o N2 é maior do que o N1, então esse termo aqui é maior do que esse. Então esse é maior do que o outro porque ele é destacado, ele é maior do que todos que tiverem índice maior. Então o D já é uma subsequência decrescente, não crescente. Ok? Então se o conjunto for infinito, ele próprio já é uma sequência, já é uma subsequência monótona. Ok? A outra possibilidade é que o D seja finito. Então seja, aqui está o D. Diga o D N1, N2 até NK. E acabou. Então daí em diante não tem mais termos destacados. Então eu pego qualquer número que seja maior do que o NK. Então, se eu pegar um N maior do que o NK, acabaram-se os termos destacados, então esse termo não é destacado, acabaram-se. Daí em diante não tem mais termos destacados. Então você tem, existe aqui, vou chamar de M, que vou mudar, chamar de M maior, M1 maior do que NK, então M1 é maior do que todos os termos destacados, porque o D acabou. Então M1 é maior. Então, esse aqui não é destacado porque os termos destacados acabaram. Logo, vai existir um M2, o que o X, M1, X, M2, já entenderam, já viram como é que vai ser. O XM2 vai ser maior do que o XM1, porque, do contrário, o M1 seria um termo destacado. Muito bem. Mas esse também não é um termo destacado. Logo existe um M3, tal que o XM3... desculpe, eu cometi uma falha aqui. O D não é isso aqui, não. O D é o conjunto dos índices, não é dos termos destacados. Eu sempre cometo essa falha. Dos índices dos termos destacados. Então, D é igual a N1, N2, N3, NK. São os índices, não importa o termo. Pode haver repetição de dois índices diferentes, o xn1 igual ao xn2. Ok? Então, tem duas possibilidades. Os índices dos termos destacados pode ser um conjunto finito ou pode ser um conjunto infinito. Então, se o conjunto dos termos destacados, dos índices dos termos destacados for infinito, então ele já tem aí uma subsequência convergente. Se for finito, aí eu tenho que raciocinar um pouquinho mais. Se eu pego um elemento que não esteja nesse conjunto, o termo correspondente não é destacado, então existe o maior, existe o maior, existe o maior, mas não é o seguinte, não é o número seguinte. Ele pode pular vários, mas de qualquer modo vai existir o maior. Sempre vai existir o maior. Então, essa é uma sequência crescente, estritamente crescente. Então, toda sequência monótona, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, porque toda sequência, limitada ou não, possui uma subsequência monótona. Ok? Então, esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Ainda bem que voltou o ar-condicionado. Senão estava errado. Muito bem, tem uns exemplos aqui que são
bem simples, ninguém fez nenhuma pergunta até agora. Alguma pergunta? Quero uma pergunta. Das duas, uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Bom, tem dois parágrafos aqui que são bem simples, mas a coisa mais importante que tem agora são os exemplos. Bom, mas vamos aos parágrafos que são simples, mas a obrigação tem que ser cumprida. O parágrafo se chama Limites e Desigualdades. Se você tem duas sequências, uma sequência xn e uma sequência yn, ambas convergentes, quer dizer, a desigualdade permanece sob passagem ao limite. O limite preserva a desigualdade. Atenção, o limite não preserva a desigualdade estrita. Não é verdade que se xn for menor do que yn para todo n, isso não implica necessariamente que o limite de xn seja menor do que o limite de yn. Implica somente que o limite de xn é menor do que ou igual. No limite podem ser iguais, né? Por exemplo, limite de 1 sobre n é zero, quando n tende para o infinito. O limite de 1 sobre 2n também é zero, embora 1 sobre 2n seja menor do que 1 sobre n para todo n. Esse fato aí, por sua vez, decorre de uma observação que será útil não só aqui, mas quando a gente estudar limites, em particular quando estudar derivada, saber que a derivada é positiva, então a função é crescente, essas coisas todas, que é o seguinte fato, que implica esse aí imediatamente. Você tem o seguinte: seja limite de xn igual a A. Se B for menor do que A, então existe um N0 tal que N maior do que N0 implica xn menor do que A. Tem uma terminologia que é frequentemente usada e será usada aqui nesse livro e que é muito útil, que é o seguinte: quando a gente diz que existe um N0 tal que N maior do que N0 implica xn menor do que A, a gente pode dizer isso e dizer o seguinte: todo xn com n suficientemente grande é menor do que A. Todo xn com n suficientemente grande é menor do que A. Agora, quando você diz que
para todo n0 existe algum x com n maior, algum n com n maior do que n0 e xn é menor do que a, significa que existem xn com n arbitrariamente grande, que xn é menor do que a. Esse aqui existem xn, para todo n a suficientemente grande, é diferente de arbitrariamente grande. Todo n suficientemente grande, o xn é menor do que a. Aqui está o a. O xn é menor do que... Não, espera aí. É maior do que b. B menor do que xn. Obrigado, quem observou aí. Eu não fiz isso de propósito, não. Quando eu comecei a dar aula, eu fazia um erro desse, eu fiz isso de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Depois eu percebi que todo professor diz isso, está manjado demais, eu parei de dizer. Tinha graça. Se B é menor do que A, então todos os termos xn com n suficientemente grande, o B é menor do que o xn. Isso aí resulta diretamente da definição, porque se o B é menor do que A, eu chamo essa diferença aqui de epsilon, isso aqui, o B é A menos epsilon. Então, dado epsilon, existe um n0 tal que todo n maior do que n0, o xn está maior do que A menos epsilon e menor do que A mais epsilon. Está claro isso para vocês, que eu estou dizendo? Ninguém faz pergunta, então está claro. Então não está. Ok? Isso implica imediatamente a afirmação anterior. Porque se o A não fosse menor do que ou igual a B, seria maior do que B. Aí, nesse caso, para um n0 suficientemente grande, o xn seria maior do que o yn. Bom, o outro teorema, outro fato que é extremamente útil é o chamado teorema do sanduíche. O teorema do sanduíche diz o seguinte: sejam limite de xn igual a A e limite de yn igual a A e xn menor do que ou igual a Zn, que é menor do que ou igual a Yn. Então eu tenho duas sequências que têm o mesmo limite. E tem uma sequência Zn que está espremida entre uma e outra. Então, essa sequência converge se eu soubesse a priori que essa Zn era convergente, como eu estou admitindo que xn e yn são convergentes, o Zn eu não estou admitindo a priori que ele é convergente. Ele fica convergente agora. A conclusão é que ele é convergente e, além de ser convergente, o limite é A. Se eu soubesse, era só passar o limite aqui, aí teria igualdade de acordo com os teoremas anteriores. Como não, então eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Quer dizer, para todo epsilon existe um n0, tal, que para n maior do que n0, então o xn é menor do que A mais epsilon. Existe um n1 tal que para todo n maior do que n1, o A menos epsilon é menor do que yn, que é menor do que A mais epsilon. Então, se eu chamar de n2 o maior dos dois, n1, n0, então n maior do que n2 implica que vale isso e vale isso. Então você vai ter que o AN, A menos epsilon, é menor do que
xn, que por sua vez é menor do que ou igual a zn, que é menor do que ou igual a yn, que é menor do que a mais epsilon. Então isso mostra, eu posso esquecer isso, e mostra que o limite de Zn é A. Isso tudo é bobagem. Né? Então vamos ver os exemplos que eu acho que são mais interessantes. Ah, sim, tem um teorema que diz que fala sobre o limite e as operações elementares. O limite da soma é a soma dos limites, o limite dos produtos é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites. Alguns livros de cálculo, pretensamente querendo ser mais rigorosos do que outros, demonstram essas propriedades, mas demonstram só a propriedade relativa à soma. Ao produto não demonstra, porque há uma diferença sutil que quando nós formos estudar mais adiante funções contínuas, uma diferença entre a soma e o produto é que a soma é uma operação contínua, mas é uniformemente contínua. O produto não é uniformemente contínuo, é contínuo, mas não uniformemente. Quer dizer, quando você tem o xn convergendo para x e o yn convergendo para y, é verdade que o xn e yn convergem para o produto x e y. Mas quando você toma x e y muito grandes, essa convergência demora. Enquanto que na soma não, é a mesma coisa. Bom, vocês vão entender mais adiante, quando nós falarmos de funções uniformemente contínuas. Bom, então, o teorema é o seguinte. Se o limite de xn é igual a A e limite de yn é igual a B, então, limite de xn mais yn é igual a A mais B. A propósito, se vocês me virem alguma vez escrevendo isso aqui, pode dizer, está errado, que eu concordo, está errado. Isso aí está errado. Isso aqui não significa então, não. Então você tinha que apagar o si aqui. Porque isso aqui significa que o que vem antes implica o que vem depois. Ok. Muito bem. Bom, isso aqui significa que bom, todo mundo sabe isso, né? Xn mais yn menos A mais B. Você quer provar que isso é pequeno. Isso aqui é igual a xn menos A mais yn menos B, que é menor do que ou igual a xn menos A mais yn menos B. E aí você raciocina o seguinte. Para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que n0 pertencente a n. N maior do que n0 implica xn menos A menor do que epsilon sobre 2. E existe um n1, tal que se n for maior do que n1, o yn menos B é menor do que epsilon sobre 2. Daí resulta que se você tomar n2 igual ao maior dos dois, então n maior do que n2 implica que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, e isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, então isso aqui é menor do que epsilon. Então o limite é aqui. Agora o produto é um pouquinho mais delicado. Não é, também não estou fazendo dizer que é o fim do mundo, né? Mas precisa de uma preparaçãozinha. Tem até um livro que era muito utilizado, eu acho que ainda é usado, esqueci até o nome dele, uma tradução do inglês, um livro de cálculo, que ele provava as coisas direitinho, quando chegava na hora de provar que o produto de duas funções contínuas,
que o limite do produto é o produto dos limites, ele deixa para o leitor. Tem um leminha que é o seguinte: se o limite de xn é igual a zero e yn é limitada, então o limite de xn, yn é igual a zero. Isso aqui é outra deficiência da língua portuguesa em relação às outras línguas que eu conheço, é porque limitada e limite não têm significados bem diferentes. Nas outras línguas são palavras bem diferentes. Por exemplo, em espanhol é acotada, limite e acotada, são duas palavras diferentes. Em inglês é limit e bounded, né? Em alemão é limits e geschränkt, outras coisas. Mas em português é limite e limitado. Aí o aluno às vezes se confunde. Limitada não significa que tem limite, tá certo? Então isso significa o seguinte: o limite de xn é zero. E o limite, então xn vezes yn. Yn é limitado significa que yn é menor do que uma certa constante para todo n. Existe uma constante tal que yn é menor do que aquela constante para todo n. E xn vezes yn é menor do que, é igual ao módulo de xn vezes o módulo de yn, que é menor do que ou igual ao módulo de xn vezes c. Agora, o limite de xn é zero, então, dado para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que n maior do que n0, implica que o xn em módulo é menor do que epsilon sobre c. Epsilon sobre c é um número tão bom quanto epsilon. Então, o xn, yn é menor do que epsilon. Então, para todo epsilon existe um n0, tal que isso aqui é menor do que epsilon, logo o limite é zero. Então, quando a gente vai fazer o limite do produto, supondo que o limite de xn é A e o limite de yn é B, agora não precisa supor que nada é... Bom, esse fatozinho aqui é um fato simples, mas muito útil, porque às vezes você tem uma função que não é, uma sequência que não é convergente, que não faça a hipótese que a sequência yn seja convergente, só que é limitada, né? Pode ser uma coisa qualquer, por exemplo, seno de n ou qualquer coisa desse tipo, que varia, oscila, mas mantém-se entre menos 1 e mais 1, porque é um seno. Então, se xn tender para zero, o produto tende para zero. Então, a razão para isso, para esse fato aqui, você tem que estimar o produto xn yn menos o produto AB. Isso é um fato conhecido quando a gente tem dois produtos que têm os fatores todos diferentes, a gente intercala uma coisa para ficar com um fator igual no meio. Então eu intercalo aqui, fica o xn yn menos AYN mais AYN menos AB. Então isso aqui eu ponho agora o yn em evidência nas primeiras duas parcelas. E ponho o A em evidência nas duas últimas. Então, esse produto aqui tende para zero, esse fator tende para zero, multiplicado pelo yn, que é limitado, porque o yn converge, então o produto tende para zero. E y menos b tende para zero, multiplicado por A, que é constante, isso tende para zero.
Então, xn menos yn, xn vezes yn menos AB tende para zero, significa que xn vezes yn tende para AB. Ok? Ninguém tem nada para perguntar, né? Muito bem, então eu vou pular o produto, a divisão, o quociente. Que agora nós temos umas coisas interessantes. Interessantes é que você tem umas sequências que tendem para o infinito, outra também tende para o infinito, mas uma é insignificante diante da outra. Isso é importante, saber que tem infinitos de diferentes ordens. A propósito, esse infinito aqui não tem nada a ver com o infinito de conjuntos infinitos. O infinito significa... O que significa? O que significa dizer que uma sequência tem limite mais infinito ou menos infinito? O que significa isso? Significa não só que xn é ilimitada, mas é ilimitada de uma maneira bem comportada, de uma maneira uniforme. Quer dizer o seguinte, que para todo A, vamos usar C, maior do que zero, existe um N0 natural, tal que N maior do que N0 implica Xn maior do que C. Por exemplo, se você pegar uma sequência assim, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, quer dizer, os termos de ordem ímpar são iguais a 1 e os termos de ordem par, o enésimo termo de ordem par é igual a n. Então, uma sequência ilimitada, mas não converge para infinito, não tem limite infinito, porque não vale isso. A partir de uma certa ordem, não ficam todos maiores do que C. Quer dizer, você tem um C, qualquer que seja o C dado, os termos da sequência, para todo n maior do que n0, os termos da sequência estão aqui, à direita do C. Okay, então, é uma coisa que é ilimitada de uma maneira uniforme. Então, a mesma coisa aqui. Para todo C maior do que zero, existe um N0, tal que N maior do que N0 implica que Xn é menor do que menos C. Então, tende para menos infinito. Uma sequência assim, 1 menos 2, 3 menos 4, 5 menos 6, 7 menos 8, etc. Tem uma subsequência que converge para mais, que tende para mais infinito, outra que tende para menos infinito, mas ela simplesmente é uma sequência ilimitada, mas não tende nem para mais infinito, nem para menos infinito. Por exemplo, se A for maior do que 1, então a gente diz que o limite, a gente diz, não é um fato que o limite do AN é mais infinito. Se A está entre 0 e 1, o limite, quando n, isso aqui é uma variável é n, quando n tende ao infinito, e a n é 0. Aqui é o seguinte, é porque sendo A maior do que 1, o A é igual a 1 mais uma diferença, de D positivo. Então a n é igual a 1 mais D elevado a n. E aqui eu vou usar uma desigualdade que está provada aí, chama-se desigualdade de Bernoulli, mas vocês podem, nesse caso aí que o A é positivo, você pode, que o D é positivo, você pode simplesmente usar o binômio de Newton. E o binômio de Newton desenvolve isso aqui, basta os dois primeiros termos. Isso aqui é maior do que 1 mais ND. Essa desigualdade aqui vale, para valer não precisa que o D seja positivo. Vale essa desigualdade desde que o 1 mais D seja positivo. Isso se chama de desigualdade de Bernoulli. A demonstração usa indução, mas está lá atrás, não vale a pena. Nesse caso aqui, então A elevado a N é maior do que 1 mais D, então eu posso, dado qualquer C, eu posso tornar A elevado a N
maior do que C, desde que 1 mais ND seja maior do que C, então N maior do que C menos 1 sobre D. Isso? Então, se N maior do que N mais 1 sobre C, N maior do que C menos 1 sobre D, implica que o A elevado a N é maior do que C. Então, A elevado a N tende para o infinito. Se A é maior do que 1. Se A é menor do que 1, então A é 1 sobre B, onde B é maior do que 1, então vale a mesma coisa. Porque se B tende para mais infinito, 1 sobre B tende para zero. Isso aí é fácil de ver, então é evidente. Mas aí tem uma coisa curiosa, é que você tem isso, o A elevado a N tende para o infinito. O N elevado a K, onde K é constante, N ao quadrado, por exemplo, também tende para mais infinito, é claro, porque isso aí é uma sequência crescente e ilimitada. Crescente e ilimitada tende para o infinito. Ok? Agora, muito bem, então, o N elevado a K tende para o infinito. O A é maior do que 1. O A elevado a N também tende para o infinito. Agora, se você quiser comparar o N elevado a K, o K fixo, com A elevado a N, para N muito grande, o N elevado a K é nada diante... Nada, é claro, é alguma coisa, mas é muito insignificante diante do A elevado a N. Então, esse aqui, o limite, quando N tende para o infinito de N elevado a K sobre A elevado a N é zero. Mas tem outros exemplos que também dão zero desse limite. São esses exemplos que eu quero tratar aqui, para que vocês tenham uma ideia de que há diferentes ordens de grandeza de infinitos. Por exemplo, o limite aí o A elevado a N está todo prosa porque cresce muito mais do que o N elevado a K. Aí você tem o A elevado a N dividido por fatorial de N, por exemplo. Também tende para zero. Tem outro ainda que é o fatorial de N também não está com essa bola toda, porque o fatorial de N dividido por N elevado a N também está zero. Você vai perguntar, essa brincadeira quando é que termina? Não termina nunca, você pode sempre botar coisas maiores. Só para dar uma ideia de diferentes ordens de grandeza, de que as coisas tendem para o infinito, mas tendem para o infinito mais rapidamente. Um exemplo de uma coisa que tende para o infinito bem lentamente é o logaritmo. O logaritmo de x, quando x tende para o infinito, o logaritmo de n, ali está provado que o logaritmo de n tende, dividido por n tende para zero. Mas vamos ver isso aqui. O que é que isso significa? Isso significa que para valores muito grandes de n, o n elevado a k é uma fração ínfima do a elevado a n. E o a elevado a n, por sua vez, também é uma fração muito pequena do fatorial de n, e por sua vez o fatorial de n é muito pequeno diante de n elevado a n. Esses três
fato resultam da seguinte observação. A observação é essa, é um exemplo que tem no livro. A observação é a seguinte: se você tem uma sequência de números positivos, e o limite de xn mais 1 sobre xn é um número A menor do que 1, então o limite de xn é zero. Isso é uma observação simples, porque, veja bem, se xn mais 1 dividido por xn tende para um número menor do que 1, então significa que xn mais 1 é aproximadamente igual a AXN. Aproximadamente igual, porque para valores muito grandes de n, eu estou... Está me avisando que eu tenho 10 minutos de vida ainda. Ou melhor, vocês têm 10 minutos de vida, eu tenho mais. Ou melhor, vocês têm 10 minutos de tortura e eu tenho 10 minutos de vida. Então, significa que o xn é obtido, xn mais 1 é obtido do xn multiplicando por um número menor do que 1. Então, o xn mais 2 vai ser multiplicado por esse número menor do que 1 ao quadrado, que é, portanto, menor ainda. Então, cada termo dessa sequência vai ser menor do que o outro. Então, essa sequência aí vai ser uma sequência aproximadamente, a partir de um certo ponto, ela vai ser uma sequência decrescente. E vai tender para zero, porque cada termo vai ser multiplicado por um A ao quadrado, A ao cubo. Esses A's aí vão tender para zero. Tá? Esses A's não, a potência de A. Muito bem. Como é que a gente vê isso? Aqui o A. Aqui o 1. Aí eu pego um número C, que não basta que o xn mais 1 sobre o xn tenha limite A. Eu quero que ele seja, para n muito grande, que ele seja afastado do 1. Bem menor do que o 1, e pego um C, tal que C menor do que 1. Ok? Esperei isso. Muito bem. Então, eu tenho um C que é menor do que 1, o C é maior do que A, o limite do xn mais sobre x é igual a A. Então, como esse C é maior do que A, então o C é maior do que A, então esse limite é A, então ele vai estar o xn mais 1 sobre xn menor do que C. Quer dizer, existe um n0, tal que n maior do que n0, implica que xn mais 1 sobre xn é menor do que C. Ok? Está claro isso? Que isso aqui é um tal A menos epsilon, A mais epsilon, para todo n suficientemente grande, o xn mais 1 sobre xn vai estar dentro desse intervalo. Então vai ser menor do que C. Então para n maior do que n0, o xn mais 1 é menor do que cxn. Observe que esse C é menor do que 1. Então, isso já dá uma indicação que o xn é uma sequência decrescente, pelo menos a partir do n0. No começo da sequência,
Eu não observei para você, mas fica claro a partir de tudo que eu disse até agora. Quando você olha para o limite de uma sequência, os primeiros 200, 300, 500, 1000 termos não interessam. Só interessa a partir de um certo ponto. Tudo que vem no final. Então, ela é decrescente, porque cada termo é igual ao anterior multiplicado, é menor do que o anterior multiplicado por um número menor do que 1. Então, a sequência é decrescente. Então, isso já mostra que a sequência tem limite. Então, o limite de xn existe e é igual a um certo b. Não é esse? Sequência decrescente de termos positivos, portanto, é uma sequência limitada, convergente. Limite de xn é igual a b. Então, daqui, passando ao limite, eu tenho que o b é menor do que ou igual a cb. Passando ao limite. O limite de xn mais 1 é a mesma coisa que o limite de xn, porque o xn mais 1 é uma subsequência do xn em que eu omiti só o primeiro termo, x1. Se o b é menor do que ou igual a cb, isso significa que 1 menos c multiplicado por b é menor do que ou igual a zero. Espera aí, mas isso aí só pode ser se o b for zero, porque 1 menos c é positivo. O b é não negativo. Então, 1 menos c multiplicado por b devia ser não negativo. Se ele é não negativo e não positivo, então ele é zero. Então, b é igual a zero. Então, voltemos para aqui. Então, eu quero mostrar que todos esses limites aqui são zero. Então, eu tenho que ver, chamar de xn, essa sequência aqui, de yn, essa sequência aqui, e de zn, essa sequência aqui. Então, vou mostrar que xn tende para zero, yn tende para zero, zn tende para zero, usando esse fato que eu acabei de provar. Então, eu divido xn mais 1 por xn. Dá n mais 1 elevado a k, dividido por a elevado a n mais 1. Dividido por xn significa multiplicar pelo inverso. O a corta, fica só um a no denominador, aqui fica n mais 1 sobre n elevado a k. Como k é constante, n mais 1 sobre n é 1 mais 1 sobre n. Elevado a k, o limite é 1, então isso, o limite disso aqui é 1 sobre a. Ok? Como a é maior do que 1, esse limite é menor do que 1. Então, isso aqui tende para zero. Analogamente, se eu fizer chamar o yn, como eu chamei, de a elevado a n dividido por n fatorial, chama de yn mais 1 sobre yn vai ser igual a elevado a n mais 1 dividido por fatorial de n, perdão, n mais 1 fatorial, vezes n fatorial dividido por a elevado a n. Isso aqui vai dar a multiplicado por n mais 1 fatorial, dividido aqui, isso aqui 1 sobre n mais 1. Isso vai tender para zero. Ok? Agora o outro. Ainda tenho 5 minutos. 2 minutos. Caramba. O outro é o seguinte, Zn mais 1 sobre Zn é igual
a n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 elevado a n mais 1 multiplicado pelo inverso, n elevado a n fatorial. Isso aqui vai dar n mais 1 fatorial dividido por n fatorial dá n mais 1. E n elevado a n dividido por n mais 1 elevado a n mais 1 fica n sobre n mais 1 elevado a n. E está faltando alguma coisa aqui que é o n mais 1 embaixo aqui, né? Então isso aqui, o limite disso aqui é 1 sobre e. Aí vocês vão dizer, então aqui é menor do que 1. Vocês vão dizer, peraí, você ainda não falou em e. Eu falo em e na próxima segunda-feira. Então esse, o número e, que é fundamental. Peraí, não vou embora ainda não, peraí. Eu queria lhe apresentar a turma que vai ser a turma de monitores para vocês.